Gésla de televisão, Domingo Legal bomba com a presença de Zé Felipe, Ana Castela, Celso Portiolli, como sempre, sabendo fazer televisão e conseguindo trazer duas figuras que atraem muita atenção para dentro do Domingo Legal. O resultado foi liderança durante uma série de minutos consecutivos na tarde desse domingo. A gente vai falar sobre isso diante do Domingão. Vamos falar também da disputa com o Acerte ou Caia e também da revelação de que Boninho estará à frente da Casa do Patrão na Record, no lugar do Power Couple. Vamos falar sobre isso também. Trazer a primeira semana de Três Graças, o que vem pela frente na novela de Agnaldo Silva, que promete um choque por dia, segundo o próprio autor. Tudo isso e muito mais junto com você que está vendo no ao vivo ou no gravado a partir de agora na nossa resenha televisiva, que tem também Gésla Privé, tem também Nariz Misterioso. Você não perde por esperar. Fica comigo. Em 5 segundos. Muito boa noite para você que se liga na Rede Gésla de televisão. Estamos chegando com o nosso tradicional resenha televisiva de todo domingo. Pintinho Amarelinho, Action Figure de Nobody já estão presentes. Deixa eu mandar um abraço para a turma que está conosco. Ana Paula já chegando, Juliano Geraldo, boa noite, grande Gésla, obrigado pela companhia. Paulinho Santos também junto conosco. Quem mais? Luiz Henrique Pinho, Denner Clark, Chaparron, Zezinho Gonçalves, também nossos queridos... O pessoal que vai chegando em Recife às 17h38, a Acerte ou Caia alcançou 7h41, tá certo? Reinaldo Machado conosco também, Daniel Bueno, boa noite. Você que tá chegando agora, deixa aqui o seu like, seu comentário, me ajuda a chegar mais longe nesta transmissão de domingo. Sem mais delongas, vamos falar sobre este domingo histórico para o Domingo Legal, que conseguiu números impressionantes. A gente vai falar sobre isso a partir de agora, porque nós tivemos, a gente já tinha, foi um domingo legal gravado, para ver que a gente pode perceber que o Domingo Legal às vezes não precisa nem ser ao vivo para ele conseguir ter a relevância que costuma ter. Por quê? A gente teve o Domingo Legal de hoje com Ana Castela e Zé Felipe, que são um assunto que tem rodado muito durante essa semana e tem causado muita especulação. Então essa presença dos dois aqui trouxe também essa possibilidade de haver uma audiência mais concentrada, uma audiência mais atenta ao Domingo Legal, e foi o que aconteceu durante vários momentos. A gente teve grandes momentos ali em que o Domingo Legal ficou à frente da Globo, e a gente vai falar sobre isso porque é importante para a gente ter essa dimensão do quanto bons convidados também podem fazer a diferença num programa de auditório aos domingos, que é o caso do que o Portiolli conseguiu fazer. E, de novo, quanto mais o Portiolli conseguir fazer isso, mais nós teremos problemas para a Eliana, inclusive, no ano que vem, problemas para muita gente ali que está tentando buscar esse lugar. A Globo tenta muito buscar esse lugar na tarde de domingo, mas não tem sido muito fácil. Você que está chegando, deixa o seu like e o seu comentário, tá? Já já eu atendo a todos vocês. Vamos então agora com a galera que está chegando por aqui, para a gente poder falar a respeito dessas audiências deste domingo histórico para o SBT. Enfim, de uma forma geral, a gente teve batendo o sino pelo Brasil, o SBT, em vários locais isso aconteceu, e a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Então vamos lá, trazendo aqui na tela agora para você conferir junto comigo os números da telecena, os números deste domingo do SBT. A gente vai trazer por aqui, temos esse momento com os câmeras também são muito ligados, né? As câmeras são muito ligados. Vamos lá então, 13h35 em São Paulo. Temperatura máxima com 10,73. Domingo Legal com 7,5. Cris na Record com 2,39. Show do Esporte com 1,16. E o campeonato alemão Bundesliga na Rede TV estava ali com 0,34 naquele momento. Assim que se seguia a questão da audiência em São Paulo. Depois, 13h51, nós temos aqui temperatura máxima com 10,80. Domingo Legal com 7,84, Cris na Record com 1,97, olha a diferença do SBT para Record. Show do Esporte com 1,15 e o campeonato alemão com 0,29 na Rede TV. 13h53 em Goiânia. Domingo Legal na liderança, muito na frente da Globo com 9,32 contra 6,69 da temperatura máxima. Cris na Record com 1,61, Show do Esporte 0,81 e o Bundesliga na Rede TV zerada aqui.
Em São Paulo, 13h53, temperatura máxima com 11.21, Domingo Legal com 8.04, Cris na Record 1.90, Show do Esporte 1.30, Campeonato Alemão 0.35. 14 horas em São Paulo, nós tínhamos aqui temperatura máxima com 11h18, Domingo Legal com 8h10, Cris na Record 1h35, olha, sendo perseguido muito de perto com o Show do Esporte com 1h30, Campeonato Alemão na Rede TV 0h17. 14h05, a temperatura máxima tinha 11h45, Domingo Legal 8h20, Cris na Record 1.5, a Record não quebrava a barreira dos 2 pontos aqui. Show do Esporte com 1h33. Aqui mais adiante nós temos esses momentos em que a gente começa a ver esse levantamento. Vejam aqui que é isso aqui que funciona no SBT. É esse grau de pastelão que funciona bem no SBT. O Celso Portiolli participa também e faz essa movimentação. De fato, a Ana Castela e o Zé Felipe entraram na brincadeira. A Ana Castela já teve outras vezes no Domingo Legal e conseguiu com isso e se entregou também total ali pro passo a repasso. Então isso é muito interessante da gente acompanhar. Quando o convidado se entrega pro programa também, isso é muito importante. Agora vejam o que acontece quando a temperatura máxima entrega para o Domingão. O Domingão começou 2h20 e em São Paulo o Domingo Legal cresceu para 9h32 às 14h26. Domingão para 8h74. Cine Maior com 3h95, subindo ali a Record com o filme também. Show do Esporte com 1h25 e o Campeonato Alemão 0h36 na Rede TV. Às 14h33, o Domingo Legal amplia ainda o seu número para 9h60. O Domingão cresce também para 9h40. Então nós temos aqui, das 2h20 para frente, até pelo menos 2h33, o Domingo Legal na liderança em São Paulo. Cine Maior também cresce para 4.10, Show do Esporte 1h40 e o Campeonato Alemão com 0h30 na Rede TV. Vamos adiante, depois 14h44 em Goiânia, Domingo Legal na liderança isolada com 9h15, Domingão com 5h48, Cine Maior com 4h80, Show do Esporte com 0h34. Em São Paulo, 14h40, o Domingo Legal seguia na frente com 9.6, Domingão com 9h17, o Cine Maior com 4.45, muito interessante essa disputa aqui. 14h42, Domingo Legal com 9h70, Domingão com 9h25, Cine Maior com 4h43, Show do Esporte com 1h30, Campeonato Alemão com 0h19 na Rede TV. 14h46, Domingo Legal com 9h58, Domingão com 9h47, tentando buscar aqui, Cine Maior 4h28, Show do Esporte 1h42. Mais adiante, momentos que nós tivemos também aqui, o Domingão em terceiro lugar, segundo o Breno Moura, atrás do Domingo Legal e do Cine Maior. 15h01 em Goiânia, também o Domingo Legal na frente, o Cine Maior na segunda colocação, Domingão com 5h25 na terceira posição. Pico de 10 pontos às 15h16 em São Paulo para o Domingo Legal, 10.81 para o Domingão. Nós tivemos depois Domingo Legal com 8h80, Domingão com 10.81, agora sim, Domingão com 10.81. O Domingo Legal chegou a picos de 10 pontos, mas às 15h16, aí sim o Domingão retomou essa primeira colocação, mas foi quase 1 hora na primeira colocação em São Paulo, um feito importante para o Domingo Legal. Domingo Legal com 8h80, Cine Maior com 4h88, Show do Esporte com 1h40. Às 15h20, o Domingão tinha 10h37, Domingão com 8h88, Cine Maior com 4h93, o Show do Esporte também crescendo para 1,73, né? Às 15h26, né? Domingão com 10.7, Domingo Legal com 7.84, Cine Maior com 5.30, Show do Esporte 1.77. Depois a gente começa com o futebol, aí sim tem uma diferença maior. Mas o Breno traz aqui, o Domingo Legal ficou na liderança de 14h23 até aproximadamente 15 horas. O elenco estava impecável, o resultado foi positivo, nota 10. De fato, trouxe muito entretenimento ali, né? Futebol na Globo estava com 12h39 em Curitiba, pouco antes das 4 da tarde, Domingo Legal com 5h84, a Fórmula 1 na Band com 4h43 em Curitiba, o Acerte ou Caia com 2h29 em Curitiba. A gente vai trazer já já as audiências então do Acerte ou Caia, mas o fato é que nós temos aqui uma vitória consistente do Domingo Legal, uma vitória trabalhada deste Domingo Legal com 2 convidados que geram muita repercussão, né? E com isso a gente teve de fato ali um número expressivo, um número impressionante dentro das movimentações que nós temos aqui, dos números, né, que a gente enxerga a partir desse momento e que trazem picos de 10 pontos para o Domingo Legal.
é muita coisa pro Domingo Legal. Então, realmente ficou uma audiência importante ali, uma audiência que chama a atenção e que mostra uma superioridade do Domingo Legal, que provavelmente deve se refletir na disputa com o Acerte ou Caia. Acredito que isso pode acontecer. 66 pessoas, 36 likes aqui. É sério isso? 66 pessoas, 36 likes. Vocês me obrigam a fazer vocês ficar com essa música pra sempre na cabeça. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Sabe o que parece? Às vezes parece que vocês estão aí... Dormindo legal. Rede Gesla. Eu dormi legal bastante hoje também, mas enfim, né, dei uma trabalhada aí pra poder chegar aqui agora e trazer informações importantes pra vocês, então deixem o like, só o likezinho não vai fazer, não vai ser tão triste assim, deixa o like, deixaram 4 likes, só pra... enfim. Vamos lá, São Pedro da Aldeia, o Clóvis Mota tá conosco, deixa eu ver se tem mais gente aqui trazendo seu comentário, Adriano Araújo conosco, deixa eu ver, não, perdão, vamos mais pra trás, agora sim. Eduardo Mariano Borges, elenco maravilhoso de Três Graças, está no Domingão, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Daniel Bueno Coelho, obrigado pela companhia. Alex Abreu, também conosco. Juliano Geraldo, não vamos estragar nossa live de domingo falando do fracasso do desfecho final de Vale Tudo. Vamos falar. Ana Paula conosco, daqui a pouquinho a gente fala sobre o Acerte ou Caia. Adriano Araújo, Acerte ou Caia não assisto mais, tomara que Domingo Legal renove pro ano que vem para bater de frente com a Eliana. Ainda bem que o Celso Portiolli está calado depois dele falar demais, diz aqui o Luiz Henrique Pinho. Não sei se é o caso. Continua assistindo a Acerte ou Caia, diz o Chaparron, Ana Paula também. Denner Clark, não vai ser fácil mesmo, é fenômeno Domingo Legal. Foi um show, curti muito, diz o Reinaldo Machado. Alex Abreu, tão bonitinho Silvinho tocando sino, ainda não tinha visto, só o Celso. Alcides José, boa noite, Gesla e turminha do chat. Hoje, aliás, é aniversário de Glória Menezes, 91 anos, grande dama da nossa televisão, uma figura muito importante, né? Juliano Geraldo também. Se o Domingo Legal tiver na programação algo totalmente diferente de game show externas feitas pela Narcisa, o SBT vai dar trabalho pra Eliana no ano que vem. Não sei, não necessariamente. Quem mais? Vamos lá. Eduardo, Acerte ou Caia, não gosto mais, perdeu a graça. Eliana vai sofrer nas mãos do Portiolli, diz o Alex Abreu. Enquanto Acerte ou Caia estiver indo ao ar, eu estarei assistindo. Ana Paula também. Jaciara Muniz está conosco, boa noite. Alcides José também. Neno Santos, você acha que a Casa do Patrão vai dar trabalho pro Domingo Legal? Não vai ser no mesmo horário, né? Não vai ser no mesmo horário. Vai ser à noite. Que nem tava ao vivo, né? Não tava ao vivo mesmo. Clóvis Mota de São Pedro da Aldeia conosco aqui, obrigado pela companhia. O José Bezerra, cheguei atrasado, dá pra falar da audiência de hoje do Domingo Legal com o Acerte ou Caia? É isso que vamos falar agora na sequência. Juliano Geraldo, a primeira parte do Domingão que bateu de frente com o Celso foi ao vivo, que recebeu o elenco da novela. Também teve isso, né? Fala do Datena, diz o Chaparrão. Deixa eu ver. Reinaldo, vamos ajudar o canal, galera, não custa nada, hora a hora, não vai doer nada. Daniel Bueno, Acerte ou Caia não pegou a vice em nenhum minuto. Eu acredito que não mesmo, pelo embalo que vinha o Domingo Legal. Alcides José, domingo só dá o SBT. Neilson Machado, boa noite, obrigado pela companhia. Tava dormindo legal agora há pouco, acordei pra ver a Rede Gesla. Muito obrigado, Alex Abreu. Muito obrigado pelo prestígio. Quem mais? Tomara que a Eliana perca, diz aqui o Reinaldo Machado. Datena alcançou 1 ponto. Sexta? Acerte ou Caia é bom, diz o Denner Clark. Raquel Sherazade venceu, diz o Chaparrão. Vamos então agora trazer aqui, não é, os números deste domingo de Acerte ou Caia e também do Domingo Legal, como a coisa foi acontecer. Vamos falar então sobre isso? Deixa eu trazer aqui o título na tela para você que está nos acompanhando. Vamos falar sobre a movimentação deste domingo, a importância, né, do que aconteceu, a maneira com que as coisas aconteceram. Nós vamos falar aqui, deixa eu organizar aqui minhas telas, agora sim. Vamos lá então, vamos falar de Acerte ou Caia e também Domingo Legal. Como eu falei, o Domingo Legal veio muito embalado da primeira parte ali, com Ana Castela e também o Zé Felipe. A gente teve uma força muito grande da presença dos dois, colocando o Domingo Legal em vários momentos na liderança, em São Paulo, inclusive, que é o local mais difícil de o SBT liderar. O SBT tem muita dificuldade de liderar em São Paulo, então a maneira com que as coisas aconteceram nesse domingo dão a entender, a gente vai ver os números agora, que de fato não foi difícil para o Domingo Legal passar com facilidade por cima do Acerte ou Caia. Vamos então com as imagens aqui a partir de agora, mais uma vez, que a gente vai trazer das audiências
deste domingo à tarde, a partir das 4 horas, quando entra no ar a disputa entre a Acertio-Caia e também o Domingo Legal. Vamos lá então, aqui na tela a partir desse momento, para você que está nos acompanhando. Temos aqui, em Curitiba, às 15h58, a Acertio-Caia estava na 4ª posição com 2,29, a Fórmula 1 estava em 3º naquele momento ali. Vamos adiante aqui. 18h20 em São Paulo, nós vamos buscar lá no Rick Souza para a gente conseguir entender melhor se a gente teve outras movimentações aqui. Deixa eu ver se ele trouxe mais números para a gente. 14h38, 17h38, nós tínhamos aqui o Domingo Legal com 5,57, o Acertio-Caia com 5,25, né? E a Fórmula 1 com 1,84. Planeta Terra na TV Cultura com 0,42, acredito. É na Cultura, né? Futebol na Globo com 23,14, era Flamengo e Palmeiras, né? Então tem ali uma força muito grande nesse jogo que concentrou muita audiência para a Globo em São Paulo. Domingo Legal com 5,57, o Acertio-Caia com 5,25. Eu não sei se nós temos outros números aqui em outros momentos, a gente não tem ainda aqui esses números, mas assim, o que eu vejo por essa projeção aqui do Rick Souza? A gente teve em outros momentos o que a gente via muito acontecer entre Acertio-Caia e Domingo Legal. O Domingo Legal começa bem, o Acertio-Caia perde um pouco de público na fuga de público do filme para o Acertio-Caia, começa a crescer a partir das 5 da tarde e nesse horário de 17h38 já costumava estar começando a beliscar a vice-liderança. Tá meio que acontecendo isso aqui nesse primeiro corte que a gente vê do Rick Souza, né? Que traz aqui o Domingo Legal com 5,57, o Acertio-Caia com 5,25, mas, portanto, 3 décimos atrás do Domingo Legal já nessa reta final. Vamos ver se nós temos mais números aqui mais pra frente. Às 18h20 nós temos aqui já a sequência, já depois, né, desses acontecimentos. Nós temos o Domingão com 14h32, Domingo Legal com 7h76, Domingo Espetacular com 5,75, apito final com 1,96. Assim foi acontecendo a audiência a partir de então. Deixa eu ver se nós temos mais números em outros players aqui para a gente poder falar a respeito, porque assim, eu posso inferir, não, claro que a gente não pode cravar nada disso, mas dá para inferir que pela capacidade, né, que a gente teve ali do Domingo Legal à frente, quase batendo a Globo por quase 45 minutos e tudo mais, eu acho que a gente tem, a partir disso, um olhar que permite que a gente possa entender que o Domingo Legal levou essa construção de agora também neste domingo, porque houve sim uma concentração da audiência ali, inclusive depois das 5h30, que é o horário que o Acertio-Caia costuma passar o Domingo Legal. Então a gente vai ver de que maneira isso vai se desenrolar depois nos consolidados, mas o fato é que muito provavelmente foi mais uma vitória, e dessa vez uma vitória fácil para o Domingo Legal sobre o Acertio-Caia, tá certo? Minha gente, tem uma outra coisa também que precisa ficar muito clara aqui para todo mundo que está nos acompanhando, é um assunto sério que eu preciso falar a respeito, que é o seguinte. De quem é o nariz misterioso? É a pergunta que eu faço para você. É a pergunta que não quer calar. Nós vamos trazer aqui o nariz misterioso do dia de hoje. E você, meu caro Sherlock Holmes de casa, vai dizer aqui no chat de quem é o nariz misterioso. Deixe o seu like, hein? Deixe o seu like e participe conosco. Vamos lá. Neno Santos, prefiro Portioli, tem carisma, Eliana não tem, diz o Neno. Fala dos números do Acertio-Caia, já trouxe, Denner. Quem mais? Eduardo Mariano Borges, a Record acha que está nos anos 2000, que fica com as mesmas coisas, o povo cansa de assistir. Raquel Sherazade no Acertio-Caia maravilhosa, diz o Alcides José. Ela foi pro desafio final no Acertio-Caia, diz o Luiz Henrique Pinho. Não é? Quem mais? Ana Paula, fica tranquila, é só um programa de televisão. Luiz Henrique Pinho, Boris Casoy, tá achando que é o nariz. Esse quadro era do Domingo Legal, Guesla, diz o Juliano Geraldo. Vamos trazendo aqui pro nosso tópico. Paulo Francis para André Cabral. Paulo Francis para Chaparrón também. Interessante.
Então é isso. Vamos ver o que vem pela frente. O humorista Zé Vasconcelos. Zé Vasconcelos e Paulo Francis, entre as principais apostas do Nariz Misterioso. Paulo Francis, Zé Vasconcelos. Quem mais? Vamos lá. Reinaldo Machado tá dizendo que é o Raul Gil. Raul Gil. Quem mais? Castrinho para o Juliano Geraldo. Vou anotando aqui. Todos. SBT tá passando a tesoura em Coração Indomável. Muito bem, minha gente. Então vamos lá. Nariz Misterioso já está colocado na tela. Nós vamos voltar para o nosso tradicional levantamento de assuntos aqui, não é? Vamos então falar a respeito, trazer outros elementos da nossa televisão brasileira. Deixa eu falar aqui nesse último momento. Vamos fazer a pá de cal sobre Vale Tudo. Vale Tudo seguiu repercutindo depois do seu final apoteótico, né? O seu final bizarro, traga o adjetivo que você quiser para o final de Vale Tudo. Comenta aqui embaixo um adjetivo para esse final de Vale Tudo, porque realmente nós tivemos ali uns acontecimentos bizarros, né? Uns acontecimentos que impressionam, né? Por terem passado de uma forma geral. Eu gostei da Odete Roitman estar viva. Gostei mesmo, achei interessante. Só que a falta de explicação e o volume de cenas inúteis de histórias que poderiam ter sido encerradas durante a semana, em cenas menores, me chamou muita atenção, assim. Foi pouca explicação, foi pouco olhar de o que pode ser feito, como pode ser feito, enfim, ficou tudo muito solto dentro da narrativa da Manuela Dias, e de fato veio uma chuva de críticas gigantesca, que é justificada por muita gente que, primeiro, muita gente que defende a obra original, queria muito que a obra original fosse seguida de uma maneira mais consistente. Eu, inclusive, ontem, depois do final do capítulo que eu assisti de novo esse último capítulo. Eu assisti o último capítulo da versão original, da novela original. E ali tinham algumas coisas que foram muito importantes, como, por exemplo, a Heleninha recebendo a ficha de 1 ano sóbria no AA, que não é o caso dessa nova versão, mas teria que dar um pouco mais o contexto desse desfecho dos personagens. Então, enfim, ficou faltando muita resposta. Não duvidem de um Vale Tudo 2, o retorno triunfal da exterminadora do futuro, Odete Roitman, porque pode acontecer, viu? Pode acontecer. Tem chance, sempre tem chance. Vamos então agora seguindo, vamos virar a página de Vale Tudo e vamos falar a respeito de Três Graças, que começa amanhã. Aguinaldo Silva, deixa eu trazer aqui a carinha dele. Aguinaldo Silva já falou que ele quer força nessa novela. Ele quer deixar o público em choque com Três Graças na Globo. O autor retorna ao horário nobre com a missão de manter o ritmo acelerado da nova novela das 9. Aguinaldo disse que a novela não dorme. O espectador não pode dizer hoje deu pro gasto. Todo capítulo precisa deixar o público em choque, avisou o escritor. O novo folhetim terá 180 capítulos com texto de Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé da Silva. Os 3 Silvas no caso aqui. O autor afirma que o segredo para manter a audiência está na dinâmica da história. Famoso por criar vilãs marcantes como Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, o veterano aposta em Arminda, personagem de Grazi Massafera, para repetir o sucesso. As minhas vilãs, embora sejam más, são muito, muito engraçadas. Uso isso para evitar que a vilania pese muito na novela. Eu acho que isso é importantíssimo, importantíssimo. Aqui no texto do TV Pop eu trago esse olhar, né, que o pessoal trouxe, né, essa questão. A Arminda tem essa questão. Para ele, a chave da construção de uma boa vilã, né, é o exagero. O vilão tem que ser desmedido. Quando o autor pensa, eu nunca faria isso, está no caminho certo. Quanto mais demais, melhor é. Gosto de ouvir o som das falas, o processo criativo. As pessoas têm que falar na novela como falam na vida real. A novela é uma obra aberta. Se o público não gosta de algo, eu mudo. O telespectador é coautor. É ele quem escreve a versão final, disse o Aguinaldo Silva, que é mestre em histórias que fizeram muito sucesso. Teve também a questão de O Sétimo Guardião, que não foi bem, mas vamos então para o que Aguinaldo Silva preparou para nos deixar em choque nesta primeira semana. Vamos lá? Atenção, agora sim, o Itaú não está me patrocinando, para que fique bem claro. O Itaú não me patrocina, para que fique bem claro.
Resumo de Três Graças. Veja os capítulos de 27 de outubro a 1º de novembro. Vamos lá, então. Ah, perdão, não é 27 de outubro, não. Tem que ser no dia da primeira semana. Vamos lá, Três Graças. Resumo da primeira semana. Eu quero saber o que vai acontecer, não é? Para a gente poder trazer aqui os acontecimentos. Sophie Charlotte já fez também, né? Já fez a movimentação anterior de olhar e trabalhar com o próprio Aguinaldo Silva. Deixa eu trazer aqui, vamos tirar da tela nesse momento, já que o tio Juju se embananou todo, se atrapalhou todo. Resumo. Graças de 20/10. Vamos lá, 20/10 a 20 a 25 de outubro. Vamos lá. 20 a 26 de outubro, agora sim. Vamos lá. 20 a 25/10, nós vamos trazer aqui esse primeiro momento, essa primeira movimentação. Vamos lá então, trazendo para vocês aqui resumo da semana de Três Graças do Na Telinha. Vamos trazer para todos aqui poderem acompanhar juntos. Vamos lá. O Na Telinha trouxe o resumo da semana, a gente vai repercutir por aqui as seguintes informações. Gerluce demonstra preocupação com a possibilidade de Joelle estar grávida, isso já no primeiro capítulo. Viviane lembra Gerluce da amizade que as une, Arminda distrata Cláudia e o filho Raul. Joelle percebe que Gerluce conhece o motorista do ônibus de nome Gilmar. Gerluce desconversa quando Joelle se interessa em saber o nome do seu pai. Paulinho não entende o fato de Juquinha querer ser policial. Kellen tenta tranquilizar Lígia ao perceber que ela está preocupada com a neta. Entendi, preocupado com a treta. Ferrete, é Ferrete ou Ferrete? Eu vi com 2 R's. Ferrete leva 2 sacolas de dinheiro para Arminda e diz à amante que não confia em Gerluce. Arminda sente ciúmes da forma como Ferrete olha para a escultura que ocupa um dos quartos da casa. Joelle descobre que está grávida e se nega a dizer o nome do pai do bebê. Juquinha nota o clima entre Gerluce e Paulinho. Arminda culpa Gerluce pelo sumiço da mãe. Gerluce fica em pânico ao ser flagrada por Arminda e Josefa olhando a escultura das Três Graças. Aqui a gente já tem nossa mulher de branco, provavelmente. Cadeirudo. Arminda repreende Gerluce com severidade. Josefa conta a história da escultura das Três Graças para Gerluce. Raul fica assustado com a possibilidade de ser pai. Relembra como conheceu Joelle ao entrar na casa de Lígia. Uma cliente da farmácia comenta com Viviane que os remédios cedidos pela Fundação Ferrete não fazem efeito. Viviane avisa o Gilberto que muita gente toma os remédios da Fundação que tem piorado. Zenilda conta a Arminda que desconfia que o marido tem uma amante. Lorena tem um olhar crítico para sua família. Macedo manda o Gilberto cuidar de Misael ao ver o viúvo xingando Ferrete na porta do evento em homenagem ao dono da fundação. Gerluce rezará para que a criança seja uma menina. Gerluce apoia Joelle. Josefa diz a Gerluce que a escultura As Três Graças é autêntica e vale uma fortuna. Gerluce comenta com Lígia que, segundo Josefa, Rogério não cometeu suicídio. Quem é Rogério? Não sei. Não sei. Temos... Enfim, dá pra ver que é aquele negócio, assim, as humilhações da Arminda pra cima da Gerluce trarão, eu acho, uma força muito grande pra toda a movimentação do que vem pra frente, né? De novo, muito provavelmente a gente vai ver a Gerluce rica em algum momento, humilhando a Arminda, que são aquelas sensações de catarse, de tiro, porrada e bomba que a gente quer em uma novela das 9, né? Então, tem esperanças de uma boa novela, tem esperanças, mas vamos ver o que trará Aguinaldo Silva neste retorno triunfal à Rede Globo, né? Vamos lá então, deixa eu trazer aqui o povo que comenta conosco, o povo que vai deixando seu like, deixando seu comentário, a sua participação e que também entra no nosso canal do Zap Zap. No nosso canal do Zap Zap nós temos lá os principais... eu mando as nossas transmissões, né? As transmissões. Vamos lá. Castrinho, Chacrinha no Nariz Misterioso. Vamos ver. Zilmar Costa da Silva tem novelas mexicanas que já vêm com cortes. Neno Santos, pra falar a verdade, só gosto da programação do SBT no domingo. É a realidade de muitos brasileiros, né? Eduardo Mariano Borges. No começo o programa era pauta, agora ninguém fala. O Acerte ou Caia, né? Cid José, Tom em 2026, vem galerinha, programa inédito no Brasil inteiro. Não sei. Ainda bem que não assisti esse xarope de novela, diz Zilmar. Alex Abreu
tenebroso, perdi meu tempo assistindo essa porcaria. André Cabral, ficou mal explicada a falsa morte. Esquece de Vale Tudo, diz o Eduardo Mariano Borges. Não esquecerei, eu me diverti pra caramba. Virou pastelão no final. Não acompanho novela, que momento chato, diz aqui o Antônio Gonçalves. Criticando a live do Titio Juju. Mas tá tudo certo. Agora eu te pergunto, Gessler, será que o país realmente parou pra saber quem matou a Odete como foi na primeira versão? Definitivamente não como foi na primeira versão. Mas teve um bom resultado. Denner Clark depois fale dos números do programa Silvio Santos, se a gente tiver agora nesse momento. Uma linda mulher, diz André Cabral, em clara referência à música de Mamonas Assassinas. Mãe estreia dia 27, no dia 27 na Record, verdade, vai ampliar a disputa do horário nobre. Eduardo dizendo que espero que a ex da Patrícia Poeta não se meta. Juliano e Geraldo fizeram tanto drama e suspense para ressuscitarem a mulher, e no fim o Marco Aurélio ter atirado nela tinha todo... Não peguei o resto. Alex Abreu, mano, ela criticou tanto a Heleninha original, mas ragou nela na sua nova versão. Mais um crime atribuído a ela, e a Heleninha poderia pedir o mambo no Fantástico. Na verdade, teria que cometer mais um, né? Manda parabéns para minha sobrinha Vitória, em Fortaleza, Ceará. Ô, Vitória, sobrinha de Zilmar, grande abraço para você, feliz aniversário, Fortaleza, Ceará, ligada na Rede Gessler de televisão, obrigado pela companhia. André Cabral, podia colocar o nome dos atores do lado para facilitar a identificação, é verdade, também não sei quem é quem. Na original é Hilária Lucimar virar cosplay da Odete Roitman, grande Maria Gladys, é verdade, eu vi isso na original. Será que a Arminda vai ser tão cruel quanto a Odete Roitman? Acho que é mais Nazaré. Que é mais Nazaré. Vamos lá então. Seguindo aqui agora o nosso glorioso resenha televisiva, deixa eu falar sobre essa notícia que pegou a galera de surpresa. Né? A galera foi pega de surpresa com este momento, não é? Em que a casa do patrão do Boninho foi anunciada pela Record. A gente vai falar a respeito disso, deixa eu trazer aqui a tela para falar com vocês, porque a casa do patrão vem aí e a casa do patrão será na Record. Esse reality tinha uma possibilidade de ser no SBT, havia, não é, uma possibilidade de ser no SBT esse reality, mas a gente tem a Record, então, anunciando o reality de Boninho para 2026, a Casa do Patrão. Em plena manhã de domingo, diz aqui o Planeta TV, emissora oficializa a parceria inédita com o diretor, prometendo um novo reality para ocupar o lugar de Power Couple. A disputa entre Record e SBT ganhou um novo e inesperado capítulo, diz aqui o texto da redação do Planeta TV. Em pleno domingo, a emissora de Edir Macedo confirmou oficialmente o reality show A Casa do Patrão, que será dirigido por Boninho, um dos diretores mais influentes do entretenimento na TV brasileira. O anúncio foi feito por Alarico Naves, superintendente comercial multiplataforma da Record, durante o evento Marketing Network International, realizado em Portugal. A revelação veio acompanhada de um vídeo publicado no perfil do executivo no Instagram, em que ele exalta a chegada do verdadeiro reality do Boninho. Vem aí o verdadeiro reality do Boninho, a Casa do Patrão. Antes do lançamento oficial, já temos os potenciais anunciantes com muita adequação. Então nós temos aqui essa movimentação forte. O SBT, havia rumores de que o SBT lançaria até pelo nome, a Casa do Patrão, né? Fazer uma certa menção ao Silvio Santos. Embora poucos detalhes, diz a matéria aqui, tenham sido divulgados, o programa deve seguir a linha clássica de confinamento, com provas, festas e prêmios em dinheiro, nos moldes dos realities consagrados como Big Brother Brasil, do qual o Boninho foi diretor por mais de 2 décadas na Globo. A aposta da Record é que o novo formato una dinâmica intensa e engajamento digital, reforçando o posicionamento da emissora no entretenimento multiplataforma. Nos bastidores, o projeto já é tratado como uma das principais estreias da TV brasileira em 2026, com ampla expectativa de anunciantes e público. De fato, acho que tem, né? Há uma expectativa forte sobre esse reality, há uma expectativa forte sobre como o Boninho vai conduzir isso na estrutura lá de Tapecerica, né? Que é a mesma da Fazenda, e é isso que a gente vai acompanhar muito de perto a partir de agora com essa história de Casa do Patrão fazendo parte do portfólio de programas, né? De programas da Record. Vamos lá. Quem está conosco? Como está a audiência do Espírito Santo? Me pergunta o Matheus Pereira. Não sei dizer, não tenho aqui diretamente os números do Espírito Santo. A gente já vai conferir os números que temos agora. Três graças... não, perdão. Olá, conforme Alexandre Nero, Odete Roitman morreu e o Freitas alucinou que Odete está viva. Nem ele está acreditando que a novela terminou assim. Não vou falar nada.
Eduardo Mariano Borges, 3 garças vai ser melhor do que Vale Tudo. Manuela Dias vai ficar com inveja. Manuela Dias já tá garantida na fila em 2027, né? O pessoal tá ansioso pelo Cine Privé aqui. Já já vai chegar a Gesla Privé. Quem mais? Alex Abreu, acho que a Arminda será a Odete que a Manuela Dias se recusou a escrever. O Agnaldo não tem medo de vilãs canceláveis. Essa é a questão. Casa do Patrão teria tudo a ver com o SBT, diz o Neno Santos. Eduardo Mariano Borges, já falei. André Cabral, Casa do Bispão. Denner Clark, é verdade que a Copa do Mundo vai pro SBT, o SBT firmou essa parceria também. Juliano Geraldo, Casa do Patrão sob comando dos únicos apresentadores da Record, Felipe e sua digníssima esposa. Vamos ver se vai ser isso. A Ana Paula falando que lembrou de A Casa, né, o reality que foi apresentado pelo Mion, me lembro também. Não tem interesse nos realities da Recópia, diz aqui o Zilmar, né. Alex Abreu, essa logo tem cara de Igreja Universal mesmo, só falta o coração e a pomba branca. Mas na verdade era pra ser do SBT, né? Até onde eu sei era pra ser do SBT. Vamos ver o que vem pela frente. Agora, enfim, eu tô vendo que tem um povo muito ansioso, mas eu tenho uma outra pergunta. Muito se fala sobre Casa do Patrão, se fala sobre Três Graças, Vale Tudo, não sei o que lá. Mas... e o Nariz Misterioso? Não é Casa do Patrão, Nariz Misterioso. Aqui está. Nariz Misterioso, boa noite para João Deon Cavalcante, obrigado pela companhia. Já falaram que é de Paulo Francis, já falaram que é de Zé Vasconcelos, de Raul Gil, de Castrinho. De quem é o Nariz Misterioso? Marco Nanini, diz Olivaldo Coelho. Vamos ver. Marco Nanini. O SBT tá bom de se mexer nos sábados, diz o Neno. Eita, Lucas, Virgínia e João não tá dando audiência. O André Cabral tá achando que o reality será feito no Templo de Salomão. Tá aqui dizendo o André Cabral. Quem mais está conosco? Vamos lá. De quem é o Nariz Misterioso? Ajude Titio Juju a desvendar este mistério. Ajude Titio Juju. Ora, temos um Sherlock Holmes. É isso que estamos tentando entender a partir de agora, de quem é o Nariz Misterioso. E você, é claro, deixa aqui seu like, seu comentário e a sua percepção de quem é o Nariz Misterioso. Isso é importante para a gente poder falar a respeito de outros acontecimentos. Deixa eu apagar tudo daqui, para a gente voltar ao nosso tradicional momento aqui. Porque também tem uma outra coisa importante que eu quero falar pra vocês. Deixa eu ver aqui, agora sim. O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Chegou a hora. Tirem as crianças da sala. Chegou a hora de Gesla Privé. Falando sobre os clássicos do cinema erótico que passam na TV Bandeirantes na madrugada de sábado para domingo. Temos agora, depois da semana passada, quando falamos sobre A Máquina do Prazer, nós falaremos sobre a obra A Rainha do Castelo, The Castle Queen, Lurid Tales. A Rainha do Castelo. Vamos lá agora para as palavras deste filme. Direção de David DeCoteau. Ano aproximadamente 1997. Duração 1h22. Gênero erótico, fantasia, ficção científica. Já gostei. Se tem ciborgue, tem máquina do tempo, já gostei. Vamos lá. O filme segue um jovem moderno que entra em uma experiência de realidade virtual. 97, meu! Porra! Galera já ligada na tecnologia. E é transportado para a Inglaterra do século XVII. Uma vez nesse passado virtual, ele se vê envolvido num ambiente de castelo onde o poder, o desejo e a sedução são elementos centrais. No castelo, as normas parecem muito diferentes. Os homens eram homens e as mulheres estavam prontamente disponíveis para todos os seus desejos. Não entendi essa frase, mas tudo bem. Dentro desse contexto, o jovem experimenta um hábito de relacionamento e sedução que foge da moral moderna.
ele acaba participando de encontros eróticos, manipulados pelas regras desse mundo virtual temporal. A protagonista exerce poder e sedução, evidenciando uma dinâmica onde o desejo é misturado com dominação, fantasia e cenários aristocráticos. A aristocracia da galera, meu. No final, a experiência do jovem se torna ambígua. Ele não tem apenas prazer, mas enfrenta consequências de se perder entre a realidade e a virtualidade, entre o presente e esse passado projetado. A distinção entre quem controla a simulação e quem está sendo manipulado torna-se tênue. O castelo, o ambiente aristocrático e o jogo de sedução funcionam como metáfora para poder, submissão e fantasia, onde o telespectador também é convidado a questionar a diferença entre fantasia erótica e realidade. Máquina no tempo, né? Máquina do tempo, clássicos Máquina do Tempo, mas eu prefiro, ao invés da Máquina do Tempo, eu gosto mais do Cyborg, que é da Curto-Circuito. Eu prefiro esse. Mas enfim, mais uma obra que vem do Cineband Privé e que está aqui, é claro, trazendo esse momento de análise crítica, análise técnica dentro do nosso resenha televisiva. Essa foi mais uma edição do nosso... Muito bem, estamos de volta com resenha televisiva, agora, claro, para trazer a revelação. Vamos revelar. Não sei se eu revelo. De quem é o nariz misterioso? Está aqui o nariz misterioso. Nós vamos diminuir o tamanho da imagem para que caiba o nariz misterioso aqui bem no centro. Tivemos algumas percepções, hein? Algumas percepções. Paulo Francis, Zé Vasconcelos, Caçulinha que trabalhava no Faustão, diz o Zezinho Gonçalves. Temos também nariz do Carlos Alberto de Nóbrega, diz o Eduardo Mariano. Reprise do The Voice chegou a 5 pontos, diz o Alex Abreu, boa pedida. Zé Vasconcelos foi trazido também como principal nariz misterioso. Raul Gil, Castrinho e Marco Nanini foram as figuras que foram relacionadas como nariz misterioso. E nós vamos agora revelar de quem é o nariz misterioso. Atenção, está chegando a hora. O nariz misterioso é de Aracide Almeida. Aracide Almeida, lendária jurada mal-humorada do show de calouros. E vocês erraram. Vocês erraram feio. Ninguém passou nem perto de quem era o nariz misterioso de hoje. Mas nós tivemos aqui, portanto, Aracide Almeida sendo brindada no nosso resenha televisiva para falar sobre esse momento glorioso, não é? De nariz misterioso. Mais um nariz misterioso solucionado. Nós vamos aqui agora, claro, pedir para você se inscrever lá no nosso canal. O Alex Abreu dizendo que ontem a reprise do The Voice chegou a 5 pontos. É um bom produto para o sábado, que o SBT não sabia direito o que fazer ali, né? Importante. Olivaldo Coelho também conosco. O pessoal ficou emocionado aqui sobre o Guesla Privé, ficaram muito emocionados com esse acontecimento. Então é isso, minha gente. Quero agradecer a todos que chegaram por aqui, todos que fizeram parte da nossa resenha de hoje. Um grande beijo pra todo mundo. E quem é o sistema? Sistema, bem. No sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Áudio com Sorrel. Sistema. Sistema, bem. No sistema? O sistema.